Olá galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, eu fiquei uns dias sem gravar vídeo porque é tanto alvoroço em cima que estava acontecendo em cima da candidatura do Flávio Bolsonaro que ali, se a pessoa tiver um pouquinho de noção de política, dá para ver que aquilo ali era balela. Aquilo ali era uma conversa sem pé e sem cabeça, porque a única salvação do Flávio Bolsonaro para ele não ir para a cadeia é ele se candidatar novamente ao Senado, ou se ele achar que não vai dar, que eu acho que não vai, principalmente pelo Rio de Janeiro, que ele se candidata a deputado federal, pelo menos para ele ter ali o fórum privilegiado, para ele ter ali essas vantagens em entender a imunidade parlamentar que esses caras têm, para não serem presos. Porque a gente vê o que está acontecendo no Rio de Janeiro, está ali público e notório. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro voltou para que soltasse o cara, tirasse o cara lá da cadeia, o presidente da Alerj, tirasse o cara da cadeia, porque é exatamente por isso que eles não querem que os governadores, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, fizeram aquela palhaçada toda para que votar uma PL para que a Polícia Federal só pudesse intervir nos estados se o governador autorizasse. Então tá aí por quê? Porque no Rio de Janeiro é público e notório que o governador do Rio de Janeiro, a maioria dos políticos ali estão envolvidos com os chefes do crime organizado. Não tem nem como, porque o cara que está lá preso, o tal do TH Joias, é o pivô, então eu acho que ele é o princípio ativo ali, é o fio da meada para que as pessoas puxar, como se ele fosse ali uma ave de pena, e você puxasse uma pena e viesse o galinheiro todo. É isso que o cara é. Quando começou a se falar em delação premiada, o que aconteceu? Os deputados estaduais se reuniram e tiraram o cara da cadeia. Votaram para que ele seja solto. Ainda está lá, mas votaram para que ele seja solto. É isso que eles querem. E essa candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República, todo mundo sabe que isso aí é balela, porque o sistema financeiro já tem um candidato que é o boneco assassino, o Chuck lá, o governador de São Paulo. Não tem outro cara, é ele que ele é o candidato da Faria Lima, ele é o candidato dos grandes empresários, dos banqueiros. Só para você ter uma ideia, quando você vê esses comentaristas de economia da Globo virem descer a lenha, por mais que o governo faça, ele sempre acha alguma coisa negativa ali. Aí esse cara aí, todo arrogante, o tal do camarote, ele é casado com a presidente, a CEO de um grupo aí, XP, que é a maior corretora financeira do Brasil. Ele é casado com essa mulher, ele vai falar a favor do governo quando? Nunca. O governo progressista que trabalha em prol do povo, agora eles querem um boneco do posto, uma marionete igual o Bozo, ou pior do que o Bozo, o empregado deles, para que eles mandem e ele obedeça. Porque a gente é muito chato, você num país do tamanho do Brasil, você ouvir jornalistas falarem que o presidente do banco não sei das quantas, o presidente da empresa não sei das quantas, ligaram para o deputado, para o senador, ligando para parlamentar, para deixar bem claro ali o que eles querem. E aí? Onde é que fica a seriedade de uma merda dessa? Onde é que um governo progressista pode trabalhar em prol do povo se o cara, um ministro do Supremo, o cara viaja no aviãozinho particular junto com o advogado desse banqueiro aí, desse banco Master, o cara que roubou mais de 20 bilhões do povo brasileiro? O cara viaja, um ministro do Supremo, viaja com o advogado do cara e logo para assistir um jogo lá, que ele é palmeirense, do Palmeiras e Flamengo, e ele é tão perfil que o time dele perdeu, e quando o cara volta logo depois, toda a investigação que estava havendo pela Polícia Federal, sendo feita pela Polícia Federal, em torno desse Banco Master, ele puxou para ele e falou, deixa aqui, eu vou resolver o que fazer. Vocês imaginam isso? Precisa ser algum investigador, algum Einstein para entender por que ele fez isso? O cara agora eu vou te contar uma coisa, isso aí tanto a direita quanto a esquerda, os caras têm que ir para cima desse cara, como já está acontecendo, porque ficou gritante, que o cara está protegendo o bandido, literalmente ele está protegendo o mafioso. E aí? Aí depois vem umas pessoas, eles dão ênfase para que a extrema-direita desce a lenha no Supremo, entendeu? Agora, por outro lado, tem uma coisa boa, né? O Alexandre de Moraes foi
ficou entre as 25 pessoas, personalidades, os caras do ano de 2025, por toda a atitude dele, pelo trabalho dele, em torno de todo esse julgamento, investigação e julgamento desses canalhas, desses bandidos que tentaram dar um golpe no Brasil e agora se passam de inocente. Aí vai o filho do bandido mó da nação, do ladrão, do genocida, do bunda mole, entendeu? Do covarde. Vai o filho do cara falar que é presidente, é candidato a presidente e tem ele só que é o seguinte, ele tem um preço. O cara mesmo fala que ele tem um preço. A desistência dele tem um preço. Aí ele convoca os políticos influentes, presidente do partido dele, o Valdemar da Costa Neto, o tal do Ciro Nogueira, todo mundo, a cúpula ali, para uma reunião. Foi ninguém. Eu acho que só foi o presidente do partido dele que era sacanagem se não fosse. Então assim, o cara não tem moral nenhuma. A única escapatória desse cara não ir para a cadeia, o cara, ele morava num apartamentozinho lá no Rio de Janeiro. Hoje o cara mora numa mansão de 3 andares, uma mansão que vale 20 milhões de reais, no mínimo, entendeu? A piscina da casa do cara é maior do que a residência de uma grande maioria dos brasileiros. E o cara vai querer perder isso como? Ele vai se manter como num sistema, num padrão de vida desse, se ele não estiver dentro da política, se ele não estiver ali mamando nas setas do governo e roubando. Porque se ele não tiver mandato nenhum, as investigações que estão paradas aí, vem tudo à tona porque está sendo feito, é porque ninguém está protegendo ele não. Parou ali, mas ninguém esqueceu, porque não adianta, o cara é senador, então ele está senador ainda, então não tem como prender o cara, mas se ele ficar sem mandato, sim, aí ele vai arriscar a ficar sem mandato nenhum, concorrendo a uma coisa que é impossível ele ser eleito, porque no caso dele é impossível, porque o Bozo, o pai dele, estava no governo, fez tudo quanto é falcatrua e não conseguiu se eleger. E ele vai fazer o quê? O cara preso e as pessoas eu fico indignado, porque as pessoas ainda querem dar alguma moral política pro Bozo, pro genocida, pro safado, pro negacionista, o bandido mó do Brasil, é esse tal desse Bozo, entendeu? Um cara que fez a merda que ele fez, ainda querem dar moral política para um cara, como se ele tivesse ainda algum poder político. O poder político que ele tem, infelizmente ainda, é a mulher dele todo dia nas igrejas, para cima e para baixo. Aí eles aceitam que um cara desse, o cara está preso, e os caras com ele numa propaganda política. Por que uma propaganda política? Convocando as pessoas para se filiarem a esse partido de ladrão, partido de larápia, esse tal desse PL. Porque se você for analisar, começa pelo dono do partido, que é ladrão. Foi preso por roubo, foi preso por um monte de coisa, inclusive roubando dinheiro da merenda de crianças. Ele é ladrão, ele foi condenado, então não tem como ele reclamar. Estão me chamando de ladrão. Ele foi preso, ele foi condenado e foi preso. Aí se você pegar todos que estão ali, nesse balaio, só tem gato ladrão. Aí o cara vai ter moral de quê, um cara desse? Infelizmente, as igrejas evangélicas, a mulher dele fica para cima e para baixo, querendo dar uma de santo, e a família dela é uma podridão total, todo mundo envolvido com a justiça. E aí? O último foi um tio dela, há 2 semanas atrás, preso por roubo de carro no quintal da casa dele, tinha carros roubados ali. E aí? Esse pessoal tem moral de quê? Como é que um povo ainda acredita numa desgraça dessa? Você vê nas igrejas evangélicas ainda, as senhoras, está vendo que a mulher, como é que ela é, o histórico da vida dela, e querendo pôr ela como santa, é muita falta de inteligência, né? Falta do mínimo de massa cinzenta dentro do crânio. Então, pessoal, é isso que deixa as pessoas indignadas. Muitas vezes a gente tem vontade de gravar vídeo, falar alguma coisa, mas é tanta mesmice, a mesma coisa. Toda bandidagem, toda canalice que acontece no Brasil envolve essa família. Será que é difícil as pessoas verem isso? Tudo quanto é merda que acontece no Brasil envolve essa família. De mamãe na caducano. E aí? Bom dia e boa semana.